Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde hoje eu vou falar de um perigo que pode estar acontecendo, tá? E que provavelmente está acontecendo, tá? Com o edital do Banco do Brasil, que são tópicos que não estão no edital, mas você precisa estudar. Felipe, eu vou estudar um assunto que não está no edital? É exatamente isso. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque a matemática tem esses problemas. Existem assuntos que, para você entender, você precisa saber outros anteriormente. E nem sempre esses assuntos anteriores são colocados no edital. E aí você fica sem entender aquele tópico porque você precisava estudar antes um outro tópico que não está no edital. E eu quero falar isso aqui para que você tenha uma preparação adequada nesse concurso do Banco do Brasil. Tá bom, galera? Mas antes de eu falar que tópicos são esses, já clica aí, ó, no se inscrever no canal aí, inscreva-se no canal, ative esse sininho para você não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma aula que a gente vai trazer aqui para você nessa preparação para o Banco do Brasil, tá bom? Aqui na tela está o edital de matemática. Esse aqui é o nosso edital, o nosso conteúdo programático de matemática, ok? O tópico 1 já começa assim: números inteiros, racionais e reais e problemas de contagem. Aí aqui já vem o primeiro perigo que eu quero falar com vocês. Dentro de números racionais, você estuda, entre outras coisas, as frações. Dentro dos racionais, nós temos as frações, números decimais, dízimas periódicas, enfim, existem algumas coisas ali. E quando a gente trabalha com frações, a gente vai trabalhar com soma e subtração de fração que tem denominador diferente. E aí você vai precisar estudar o quê? O MMC. E MMC não está no seu edital. Então, o que significa isso? Que você precisa estudar alguns tópicos antes de chegar em números racionais. Então, aqui, o primeiro conteúdo oculto do seu edital, né, que você tem que estudar, é o que a gente chama de números naturais. Até porque dentro do nosso curso, eu ensino para você que todo número natural é um número inteiro. Então, quando ele coloca número inteiro, ele pode cobrar de você também número natural, porque o número natural está dentro de números inteiros. E quando a gente estuda números naturais, a gente estuda múltiplo, divisor, MMC, MDC, e aí você já fica com conhecimento para que você possa usar lá no estudo de frações, que é nos números racionais. Então, o primeiro tópico que você deve estudar do seu edital é justamente um tópico que não está no edital. Olha que perigo! E por isso que tem gente que começa a estudar matemática, logo no início fala, não estou entendendo nada. Mas por que não está entendendo? Porque o primeiro assunto que você deveria começar a estudar, ele não está no edital. E faz parte do nosso trabalho, nós professores, trazer essa orientação para você. Então, se o material que você está estudando não tem números naturais, provavelmente isso está atrapalhando o seu rendimento dentro da matemática. Porque é por aí que você tem que começar estudando. Então, esse é o primeiro tópico que não está explícito no seu edital, mas você tem que estudar. Qual é o outro tópico? Aqui, ó. O tópico 6, quando você chega em funções, ele coloca funções polinomiais. As funções polinomiais são as funções do primeiro grau e as funções do segundo grau. E a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Tá? Só que quando a gente estuda função,
e vai estudar as raízes de uma função, a gente vai cair numa equação. As raízes da função do primeiro grau, você vai ter que, a raiz, né, da função do primeiro grau, você vai ter que resolver uma equação do primeiro grau. As raízes da função do segundo grau, você vai ter que resolver a equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, que você vai ter que saber ali, né? Enfim, existem outros métodos também para resolver a equação do segundo grau. E equação não está no seu edital. Então, é um outro assunto que você deve estudar. Antes de estudar o tópico 6, você tem que estudar equação do primeiro e do segundo grau. Tá bom? Então, vamos lá. Três assuntos que você tem que dominar, 3 assuntos que você tem que estudar, que não está no seu edital. Primeiro, números naturais, que deve ser a primeira coisa que você deve estudar, tá bom? E depois, equação do primeiro grau e equação do segundo grau, que são outros assuntos que você tem que estudar antes de estudar a função, tá bom? Aí se você vai colocar aquilo ali mais para o início, mais para o meio, tudo bem, desde que você estude antes de função. Até porque também existem outros tópicos do seu edital, quando se resolve uma regra de 3, quando se resolve divisão proporcional, você cai numa equação. E aí você tem que resolver uma equação. Então, qualquer edital de matemática, seja implícito ou explícito, você precisa estudar a equação. Tá bom? Principalmente a equação do primeiro grau. É um dos conteúdos básicos da matemática. Qualquer coisa que você vai fazer praticamente vai cair numa equação. Separa letra para um lado, número para o outro. Se está somando, vai para o outro lado diminuindo. Se está multiplicando, vai dividindo. Tudo isso você precisa estudar. Então, entendeu como é importante você conhecer o edital e ter um mentor nessa jornada? Você precisa ter uma pessoa que vai trazer isso para você, que é para que você entenda bem os conteúdos que estão ali. Porque existem outros assuntos que às vezes não aparecem no edital, que é fundamental para você entender os assuntos que estão no edital, tá bom? Então, números naturais, equação do primeiro grau e equação do segundo grau. 3 tópicos que você deve estudar e não está explícito no seu edital, tá bom? E sempre lembrando que, se você quer um mentor nessa sua jornada, se você quer fazer parte do nosso grupo de alunos que eu estou mentorando, tá? Até a prova do Banco do Brasil, trazendo para você tudo de exatas e também uma equipe de professores especializados em todas as outras matérias, conhecimento bancário, negociação em venda, informática, enfim, tudo que você precisa para ser aprovado no Banco do Brasil, você encontra aqui na nossa mentoria. É só você clicar no link que está aqui embaixo, fala com a minha equipe e vem fazer parte enquanto as vagas ainda estão abertas. Porque daqui a pouco a gente vai encerrar as vagas, porque a prova já está se aproximando e a gente precisa de tempo para poder passar para você todos esses conteúdos aqui, tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado e vamos juntos, rumo à sua aprovação no Banco do Brasil. Clica aí no link, fala com a minha equipe e vamos passar nesse concurso do Banco do Brasil. Valeu, galera!